voltamos com o último bloco do Tela 1 Especial Debate. E nessa edição, o tema discutido são as cotas raciais. Estamos aqui no estúdio com o presidente da União de Negros pela Igualdade, ao Negro, Denis Denilton, e com o professor da Rede Pública de Ensino, Anderson Ferreira. As políticas afirmativas são essenciais para ajudar a combater e a diminuir inúmeras desigualdades históricas que o Brasil já enfrentou. E para trazer mais detalhes sobre essas ações, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Positivo, Eduardo Faria. As políticas públicas são um mecanismo importante para uma alteração estrutural do país. Então, no momento que nós falamos em diminuir desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas, a política afirmativa é um dos mecanismos e não o único. Então, a política afirmativa de acesso ao ensino superior que, por renda ou por elemento social, permite que a gente amplie o número de pessoas, qualifique mais a nossa sociedade, aí pode ser um pequeno passo para uma alteração efetivamente da nossa estrutura econômica, social, política e que permita uma maior igualdade de oportunidade para o cidadão brasileiro. E o Estado se justifica exatamente por isso. O Estado, em determinadas situações, ele tem que intervir. Eu não digo que essa é uma política que ela tem que ser uma política permanente ao longo das décadas. Eu digo que ela é uma política permanente em determinados momentos. Agora é um momento importante. Eu não digo que isso tem que durar 20, 30, 40 anos. Eu busco durante as políticas, tanto que as políticas afirmativas elas se justificam exatamente também por um determinado período. E desse determinado período, se eu consigo ou se eu avanço numa perspectiva de igualar, para mim isso se justificou. Anderson, o professor Eduardo Faria levantou uma questão importante sobre a duração das intervenções do governo nas ações afirmativas. Qual o seu posicionamento diante dessa situação? Bem, quando se fala em ação afirmativa, eu vejo de maneira muito triste e nós temos que aplicá-la. Se nós temos que aplicar uma ação afirmativa, quer dizer que a política não está bem. Né? A partir do momento que nós temos uma política voltada para a sociedade, voltada para a nossa localidade que nós moramos, que as coisas funcionem, as políticas afirmativas que ele espera que não seja de 20 décadas, né, 2 décadas, 3 décadas, eu vejo assim de maneira bastante assustadora. E eu não vejo as políticas atuais se preparando, se fortalecendo com a intenção de que essas ações afirmativas acabem assim de maneira mais rápida. Porque eu que moro numa região metropolitana de Curitiba, eu percebo ali a desigualdade muito grande, a periferia, e eu não vejo a política pública trabalhando efetivamente para que essas ações afirmativas se acabem. Né? Então eu vejo que ela vai se prolongar por um bom tempo, infelizmente. Né? Nós não estamos preparados ainda enquanto maturidade política, a nossa maturidade política, eu vejo ela bastante fraca. Né? E não vejo ela tão próxima de acabar logo essas ações afirmativas. Claro que no momento ela é necessária, né, para que haja um pouco dessa igualdade social. Denis, você concorda com o que o Anderson disse? Concordo e ainda vou ajudar o professor nessa definição, professor. Até porque é bastante importante frisar também que quando nós falamos, por exemplo, na política de cotas enquanto ação afirmativa, a política de cotas ela é tão necessária e é de responsabilidade do Estado. Necessária e triste, né? Certo. Por ter precisado dela, assim. Enquanto o senhor define nessa perspectiva, eu quero demonstrar que ela é uma ação de responsabilidade do Estado e mesmo em estados mais industrializados que o nosso, certo? O que eu quero dizer com isso? Que a política de cotas, por exemplo, ela funciona muito bem. Se nós pesquisarmos a palavra subsídio no Google, certo? Ou qualquer outro dicionário, subsídio significa cotas, certo? Uma ação que permite um benefício. Agora, veja bem,
aqui nesse país nós temos um capitalismo de conveniência. Ou seja, eu preciso do subsídio agrícola para poder mover o Estado, para poder mover a produção agrícola, que transforma o Paraná num dos maiores produtores de grãos através do subsídio. Mas eu não quero permitir que haja o mesmo subsídio para poder tirar da linha de pobreza, de miserabilidade, uma população que pode contribuir para o desenvolvimento social. É incrível isso. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Absurdo. Junto para os alunos que aqui estão e que estão assistindo essa nossa conversa, subsídio é cotas e é função do Estado. Isso é função do governo capitalista promover. Independente de qual situação esteja, em cima da pirâmide, embaixo da pirâmide, ele tem que promover ações por parte para que possa haver o desenvolvimento social. Então, assim, nessa perspectiva que nós trabalhamos ações afirmativas, e não na perspectiva do assistencialismo, e não na perspectiva até mesmo como o professor de Direito colocou, acentuando muito bem. Mas antes disso, por quê? É uma política de Estado, é uma política necessária que coloca o país no ramo do desenvolvimento social. É bem essa a função nossa aqui hoje. Denis, muito se diz que ao entrar pelas cotas sociais, raciais, a pessoa não vai ser um bom profissional. Você concorda com essa afirmação? Essa nem eu concordo. Por isso que falta educação no nosso país. Porque a gente fala, vai pelo que diz e nunca por indicadores, certo? Hoje nós temos indicadores que estão aí em acesso de institutos extremamente gabaritados, demonstrando que alunos oriundos de cotas, certo? E aqui eu vou colocar uma coisa, pontuar, de cotas sociais, de cotas raciais, são tão quão ou melhor que os alunos que não são oriundos. O que nós derrubamos por tese também, aqueles alunos que tiveram acesso porque o pai bancou uma educação, evidente, porque pode bancar essa educação de qualidade, pagou uma pequena fortuna para esse aluno, e hoje, esse aluno que não teve acesso a esses mesmos recursos, como é que ele é tão qual ou melhor aluno nessa universidade? Principalmente nessa universidade aqui, Positiva. Eu tenho certeza que eu tenho bastante cotistas aqui. Vai voltar na questão da qualidade do ensino. Também nesses índices, a gente sabe que os alunos cotistas têm uma nota inferior, né, na cota em relação aos não cotistas, do grande... Enfim, o que faz... Não tem, professor. Sim, não, a média é inferior, porque tem dados. Vamos pegar os dados. Por quê? Vamos aos dados. Não, depois, na universidade, que tem as mesmas condições, que nele falou, ou é melhor, né, equiparado, ou até melhor. Mas a nota é inferior. Não. Eu quero mostrar Por quê? aqui Porque a escola dos não cotistas estuda escola particular, faz cursinho, né? E os egressos da cota, não. Mas escolas públicas. Mas mesmo essa escola, para você ver, o senhor é professor de escola pública, eu também. Sim. Por isso que eu estou questionando aqui até a escola particular, porque por incrível que pareça, nós que somos da escola pública, chegamos na universidade com um nível de qualidade não só igual, como melhor. E é esses dados que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para que vocês possam pesquisar os indicadores. Ou seja, aquela pessoa que não teve acesso a essa educação de qualidade, certo? De repente, existe uma ação afirmativa que promove a acessibilidade ao ensino superior. Como é que esse cara, que não estudou tantos anos nessa escola qualificada, consegue ser tão bom ou melhor? Essa a questão. Um exemplo aqui para vocês. A UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, analisou a nota de seus alunos durante 5 anos dos cotistas. Os negras tiraram em média 6,41. Já os não cotistas marcaram 6,37 pontos. Ou seja, por que há esse desnível? Em medicina, por exemplo, se você pega o sistema do SISU hoje, certo? E faz a equiparação, o recorte entre cotista e não cotistas, os cotistas estão com 3 pontos abaixo dos não cotistas.
certo? Ou seja, o que diferencia? Diferencia que nós estamos discriminando uma população por conta da sua classe, por conta de sua cor, e não por conta da sua capacidade intelectualizada. Capacidade não tem nem discussão, somos todos iguais. Sim, e eu vou promover, vou lutar para tanto igual que se você tem mesmas condições, né, de estudo e tudo, não tem porquê se nós tivermos as mesmas condições, eu não sei o que vai acontecer, porque nós já estamos tão igual quanto igual e melhor. Aí vai capacidade intelectual depende do desempenho individual de cada um, da vontade e tudo mais. Né? Nós já estamos no finalzinho desse debate e eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Denis. Devido ao preconceito que todos os negros sofreram e sofrem até hoje, isso faz com que muitos candidatos constrangidos na sua condição de negro sintam vergonha de concorrer pelas cotas raciais. Como nós podemos mudar essa situação? Como nós mudamos essa situação, né? Nós mudamos essa situação democratizando o ensino. E como é que nós democratizamos o ensino? Através da Lei 12.711, que estabelece 50%. Nós precisamos lutar, junto com o professor de português, que nós precisamos lutar para que seja 80% de alunos oriundos da escola pública nas universidades federais. Públicas. Certo? E aí sim, esse é o processo que nós precisamos enfrentar agora. Até nesse momento, nós negros e negras conseguimos estabelecer, através do debate, do embate, da briga, 50%. Precisamos avançar isso, porque não é justo, realmente, isso não passa pela minha cabeça, de que uma universidade pública paga pelo dinheiro do trabalhador tenha só 50% de reserva para o seu filho, para a sua filha. Tá? Eu concordo e afirmo, né, ajudar também no discurso. Nós estávamos conversando em off ali, tanto eu como o professor, nós estudamos sempre em escola pública, né, difícil, não tem tantas condições para pagar uma universidade, e no fim nós pagamos a universidade particular. Aí você, né, professor, eu também. Os dois pagamos a universidade particular, sendo que nós teríamos uma pública nas nossas mãos e não tivemos condição dela. Né. Participaram comigo deste debate o presidente da União de Negros pela Igualdade ao Negro, Denis Denilton. Denis, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E também o professor de língua portuguesa, Anderson Ferreira. Anderson, muito obrigada pela sua presença. Agradeço. E o Tela 1 Debate fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima.